Você já teve a sensação de que o mundo está desabando ao seu redor? Quando você vê a maldade prevalecer, a mentira vencer a verdade, e parece que fazer o certo só te coloca em desvantagem. Talvez você esteja enfrentando isso agora, no seu trabalho, onde você tenta ser honesto, mas é passado para trás, na família, onde você tenta manter a paz, mas tudo o que recebe é incompreensão. Ou quem sabe está simplesmente esgotado, cansado de ver o caos se espalhar e as pessoas boas sofrerem. E aí vem aquela pergunta pesada: será que vale a pena continuar confiando em Deus, mesmo quando tudo parece injusto? Bem, o Salmo 11 é a resposta de Davi a esse tipo de situação. Ele também estava sendo aconselhado a fugir, a se esconder e a desistir. Mas em vez disso, ele declarou com firmeza: no Senhor eu confio. E é nesse vídeo que nós vamos explorar com profundidade o que cada versículo nos revela sobre viver com fé quando tudo à nossa volta parece ruir, quando tudo à nossa volta parece desmoronar. E no final nós vamos orar juntos, você e eu, buscando refúgio naquele que nunca perde o controle. Mas antes da gente começar, deixa eu me apresentar. Eu sou o evangelista Ronivon Júnior e debaixo de uma direção de Deus, eu tenho trago essas orações em cima do livro de Salmos. E hoje nós vamos meditar no Salmo 11. Então pega aí sua Bíblia, sua xícara de café e prepara seu coração, porque Deus vai falar com você, em nome de Jesus. Pois bem, meus irmãos, o versículo 1 começa dizendo assim: no Senhor confio. Como dizeis, pois, a minha alma, foge como um pássaro para o teu monte. Gente, presta muita atenção aqui. Davi, ele começa com um contraste muito forte. Enquanto todos dizem, foge, ele responde, eu confio no Senhor. Ele estava sendo aconselhado a fugir e abandonar sua posição. Mas ele está respondendo aqui, se posicionando, dizendo, gente, eu confio em Deus. Não importa o que aconteça, a minha confiança está no Senhor e eu não vou fugir, eu não vou desistir. É como se hoje alguém te dissesse, é melhor você desistir desse casamento. Sai disso, não tem mais jeito. Ou outra pessoa te dissesse, não vale a pena tentar ser honesto nesse país. E você se posiciona dizendo, mesmo assim eu vou continuar confiando na justiça de Deus. Confiando em Deus, independente das circunstâncias. Fugir, gente, sempre parece mais fácil. Sempre vai ser o caminho mais fácil. Mas confiar é muito mais poderoso, embora também seja mais difícil. Davi, ele se recusa a abandonar sua posição de fé, mesmo sendo pressionado a se esconder. Como eu comecei na introdução, às vezes a gente se sente cercado nesse mundo por injustiça. E esse versículo, ele vai tratar sobre isso. Não só esse versículo, mas todo esse capítulo, sobre um momento de injustiça, talvez um período de injustiça, muito parecido com o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Onde nós olhamos para o lado e não vemos saída. Nós vemos pessoas sendo punidas de forma injusta e as pessoas que mereciam ser punidas estão sendo libertas. Toda a inversão de valores que nós estamos testemunhando. E esse texto vai dizer exatamente sobre isso. Um conforto para nossa alma. Então fica comigo até o final que você vai entender o que eu estou falando. O versículo 2, ele vem dizendo assim: porque eis aí os ímpios, armando os seus arcos e colocando flechas na corda, para as escondidas dispararem contra os retos de coração. Esse versículo aqui, meus irmãos, nada mais é do que um fato de que o mundo vai sempre nos atacar pelas costas ou nas nossas fragilidades, como um arqueiro que prepara uma flecha e lança enquanto nós estamos de costa. É mais ou menos isso que Davi está dizendo, que todos aqueles que são retos de coração, que são justos, ou que tentam fazer a justiça, ou que foram justificados por Jesus, o mundo vai atacar de forma sorrateira, talvez onde você menos espera, e vai tentar te derrubar de todas as formas, porque esse é o modus operandi do sistema, tentar derrubar os justos. Esse é o modus operandi do sistema desde que o mundo é mundo, desde que Babilônia é Babilônia, sempre funcionou dessa forma. Isso não é novidade para nós. E no versículo 3 ele diz assim: ora, se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Gente, quando o certo perde o valor, quando o errado vira normal, quando leis protegem o ímpio e punem quem tenta fazer o bem, você até se pergunta, o que eu posso fazer, meu Deus? Eu tô vendo tudo sair pelo meio dos dedos das minhas mãos.
Esse versículo ele expressa esse desespero mesmo, do justo em um mundo corrompido. E se você se sente assim, parabéns, você está no caminho certo, porque você é um justo nesse mundo corrompido. Mas também ele prepara o terreno para a resposta de Deus que virá nos próximos versículos. Davi aqui ele está expondo a situação de um período de injustiça, onde ele se sentia um peixe fora do aquário, vamos dizer assim. Alguém que tentava praticar o bem, mas todo o sistema, o modus operandi da Babilônia, como a gente costuma dizer, o modus operandi do mundo, tenta te boicotar e te fazer regredir nos seus princípios, mas você precisa fazer como Davi, se colocar na posição e dizer: eu confio em Deus e na justiça dele. E nós vamos entender isso aqui. Versículo 4 diz assim: o Senhor está no seu santo templo. Nos céus o Senhor tem o seu trono. Os seus olhos estão atentos. As suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Olha só isso aqui. Essa é a virada. Davi levanta os olhos, enxerga que Deus não foi destronado, ou seja, Deus não perdeu o seu trono, o seu reinado, ele ainda continua sendo rei. Ele ainda está no controle. E o mais lindo, ele está atento, ele vê, ele não está ausente, não está indiferente, como muitos pensam. Você pode até estar se sentindo ignorado, mas Deus está olhando para você. E mais do que isso, ele está examinando corações. E isso aqui é muito precioso. Muitas vezes, meus irmãos, nós somos tentados a abandonar nossos princípios, que são corretos e justos, para pegar atalhos, caminhos fáceis, de forma desonestas e injustas. E às vezes, de forma em que as pessoas nem observam e percebem, porque são coisas ocultas, mas para Deus nada fica oculto. E Ele conhece a intenção do coração do homem. Ele conhece a intenção do seu coração. Então, não perca as esperanças, não perca a base, permaneça firme nos seus princípios, fazendo o que é correto, mesmo que as pessoas não vejam e não te reconheçam por isso. Porque Deus está vendo, Ele está enxergando e Ele vai te recompensar por isso. Você pode ter certeza disso. Quantas vezes, meus irmãos, nós vemos pessoas passando por isso, pessoas boas, que até no oculto elas fazem o bem, elas não fogem da justiça, elas não fogem dos princípios de Deus, e nós vemos essas pessoas sendo honradas a todos os momentos, em todo o tempo, em todas as circunstâncias da sua vida. Então nunca menospreze o que é correto, o que é certo, mesmo que seja muito difícil de ser executado, e mesmo que todo o sistema vá contra você, não perca os seus princípios. Continue confiando na justiça de Deus, porque nós vamos entender o que vai acontecer agora. Versículo 5, ele diz assim: o Senhor põe à prova o justo e o ímpio, mas ele abomina o que ama a violência. Olha só isso aqui, gente. Gente, Deus não isenta o justo e nem o injusto das dificuldades. Ele prova os dois. E ele molda os dois conforme o seu coração. Ele está sempre usando de todas as situações que nós nos encontramos para testar a nossa fé, meu irmão. Desde aquela oportunidade que você tem de fazer um caixa 2 lá na empresa, a oportunidade que você tem de trair a sua esposa, a oportunidade que você tem de ganhar um dinheiro ilícito. Tudo isso aí são testes, são provas da nossa fé, da nossa integridade, da nossa base, dos nossos princípios. E às vezes, meus irmãos, nós nos colocamos numa posição de injustiça porque nós vemos as pessoas se dando bem em fazer o que é errado. E às vezes nós estamos fazendo o que é certo e estamos nos dando mal. E isso nos faz frustrar, ficar questionando a Deus e tudo. Mas deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui, ó. Ele não ignora a maldade. Os que amam a violência, seja ela física, emocional, verbal, o que for, serão reprovadas diante de Deus e serão julgadas diante de Deus. Todos os nossos atos serão julgados diante de Deus. Então, eu repito, não abandone os seus princípios. Permaneça firme, crendo e confiando na justiça de Deus. Versículo 6, ele diz assim: fará chover sobre os perversos brasa de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do cálice deles. Gente, isso aqui é chocante demais. Aqui Davi declara que a justiça de Deus não falha. Eu vou repetir. Davi declara que a justiça de Deus, ela não falha. Pode parecer que o mal está vencendo hoje, mas Deus não se esqueceu. Ele conhece cada injustiça, cada lágrima escondida, cada dor não vista pelos homens. E no tempo certo ele fará a sua justiça. Jesus, ele diz no Sermão do Monte que aquele que tem sede de justiça,
será saciado. Se você, assim como eu, meu irmão, vê esse mundo corrompido e tem sede de justiça, você até saliva de vontade de ver a justiça sendo feita, não confie somente na justiça do homem, porque ela é falha. Confie na justiça de Deus, e ela não falha. E nós seremos saciados no grande dia do Senhor. A justiça será feita, e o nosso Deus é um Deus justo. Ele não é um Deus punitivo, ele é um Deus justo. E se você já foi justificado por Jesus, você deve andar na justiça. Você deve amar a justiça e buscar o caminho reto do Senhor. Não perca a fé, não perca a sua base. Continue firme, porque o versículo 7 cumpre essa promessa dizendo assim: por ser justo, o Senhor ama a justiça. Os retos lhe contemplarão a face. Uau! Davi termina com a verdade restauradora, dizendo que Deus é justo e Ele ama a justiça. E sabe o que isso significa? Que se você está tentando fazer o correto, o que é certo, mesmo sem reconhecimento, mesmo em silêncio, Deus está olhando para você com prazer, com alegria. Ele reconhece suas intenções, o seu esforço e a sua integridade. E Ele é quem te sustenta. Então, independente da circunstância que você esteja, meu irmão, reavalie a sua posição, a sua situação. Ore ao Senhor, busque direcionamento e discernimento nele para tomar as decisões justas, para tomar as decisões corretas, e fuja do caminho fácil. Vá pelo caminho da justiça, porque Deus se agrada de pessoas assim. E eu quero orar com você sobre isso, meu irmão. Sobre confiança, sobre em quem nós estamos depositando a nossa confiança. No nosso sistema judicial brasileiro, nós estamos depositando a nossa confiança no nosso sistema de julgamento próprio, ou nós estamos depositando a nossa confiança em Deus e em seus princípios de justiça? Se nós queremos, meus irmãos, viver santidade e justiça, nós precisamos nos apegar aos princípios de Deus, que são imutáveis e infalíveis e inerrantes. E eu quero orar com você em prol disso agora. Feche seus olhos, se possível for. Se não for, apenas foque nessa oração e vamos orar juntos. Senhor meu Deus e amado Pai, eu quero nesse momento, Pai, clamar a Tua presença. Clamar, bendizer o Teu santo nome, Pai. Espírito Santo de Deus, nós agradecemos ao Senhor por essa palavra, por esse direcionamento, por esse discernimento, Pai. Espírito Santo de Deus, coloque em nós o desejo pela justiça do Senhor. Coloque em nós, Pai, o desejo pelo que é reto, pelo que é correto. Eu oro para que o Senhor visite o coração de cada pessoa que está ouvindo essa oração ou que está orando comigo nesse momento, Pai. Eu oro para que o Senhor vá de encontro a esse coração, no mais profundo desse coração, Pai. E coloca nesse coração, Pai, uma semente de justiça, para que essa pessoa tenha sede e fome de justiça, Pai. De fazer o que é certo, de fazer o que é correto aos seus olhos, Pai. Espírito Santo de Deus, eu oro nesse momento para que toda seta de injustiça caia por terra na vida dessa pessoa, Pai. Em nome de Jesus. Que todo desejo pecaminoso, Pai, caia por terra. Que toda vontade de se corromper, que todo desânimo caia por terra, Pai. Essa pessoa permaneça firme nos seus princípios e nos seus fundamentos. Espírito Santo de Deus, vá de encontro a essa pessoa agora, Pai. A casa dela, a família dela, o trabalho dela. Coloca a sua poderosa mão nessa situação, Pai, nessa causa. Espírito Santo de Deus, envia provisão se necessário for, envia cura se necessário for, envia, Pai, até os seus anjos se necessário for, em prol da causa, em prol dessa causa, dessa situação. Mas não permita que os seus filhos se percam, que eles continuem te honrando, vivendo, fazendo o que é certo, pois isso agrada aos seus olhos, Pai. Espírito Santo de Deus, nos ensina a te amar, nos ensina a te honrar, nos ensina, Pai, a fazer o que é certo e fazer a tua vontade. Em nome de Jesus, eu agradeço pela vida de cada um dos teus filhos e filhas que estão comigo até agora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, se essa mensagem falou com você, escreva aí nos comentários: eu confio no Senhor. Escreva mesmo: eu confio no Senhor. Isso é mais que uma frase, isso é um ato de fé, meu irmão. E compartilhe esse vídeo com alguém que talvez você conheça, que esteja se sentindo da mesma forma, injustiçado, cansado, sem esperança. Porque essa mensagem pode ser impactante na vida dessa pessoa.
Não se esqueça de se inscrever aí no canal, deixar o seu like, ativar o sininho, porque isso faz com que essa mensagem chegue para mais pessoas. Você ajuda esse conteúdo a alcançar mais corações e você não perde as próximas orações. No mais, até a próxima oração e que a sua fé permaneça firme, mesmo quando tudo estiver balançando. Em nome de Jesus, amém.